De volta aqui com o Tempo de Jogo, você pode participar do nosso programa, o e-mail é tempodejogo@ric.com.br. A informação que eu tenho é exatamente essa, que o Marcos Aurélio fica no Atlético. Ontem até o presidente de São Paulo deu uma entrevista para a ESPN Brasil, exclusiva, dizendo que não ia mais se interessar pelo Marcos Aurélio. Pela primeira vez o Atlético deu um olé na diretoria de São Paulo, que eu fico muito feliz. Qualquer investimento em jogador no Atlético me traz um pouco de felicidade. Eu queria esclarecer algumas coisas que ficaram ontem um pouco, porque foi no final do programa, a gente comentou rapidinho, que a minha posição perante a diretoria do Atlético. Eu sempre comento que eu gostaria de ter explicações sobre algumas coisas, eu gostaria que eles falassem um pouquinho mais. E citei ontem uma entrevista que o Mauro Osman deu para o site www.peloatlético.com. Inclusive a gente coloca o GC no ar daqui a pouquinho. É um site de torcedores, né? É um site de torcedores, eles fizeram algumas perguntas que eu acho plausíveis a gente colocar no programa, algumas delas. E as perguntas foram formuladas por escrito e respondidas por escrito. Então a gente consegue ter uma ideia do que vai ser a política do Atlético para o ano que vem. Alguma informação importante, que é a pergunta se o Atlético vai jogar na arena enquanto as obras da conclusão do estádio estiverem sendo feitas. Vai sim vai continuar jogando na arena sem problema nenhum. E foram feitas algumas perguntas com relação à torcida. Não seria melhor retirar a divisória, por exemplo, para não incentivar a xenofobia entre torcidas de diferentes setores, tal, enfim. Ele disse que não, que vai continuar a divisão, que é maléfica para a torcida do Atlético, ela não incentiva nada, ela só divide os seus torcedores. E disse que eles vão tentar disciplinar melhor o acesso, enfim, continuando a dizer que a torcida atlética vai ser dividida entre os playboys, Nossa, qualquer rota. Você dá uma conotação. Quero continuar aqui só um pouquinho da torcida. Você conta só um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho da torcida, que é a pergunta mais interessante aqui foi com relação ao preço do ingresso, que eles perguntam se não é melhor você cobrar menos do torcedor, encher o estádio e assim poder cobrar mais do teu patrocinador. E ele diz que não. Vou abrir aspas aqui, ele diz: precisamos trazer para a arena um público disposto a pagar por essa qualidade. Quer dizer, é interessante, você está selecionando a torcida do Atlético. É isso que eu estou sendo contra. Eu quero deixar claro, é isso que eu estou sendo contra. Estou sendo contra uma política que é contra jogadores de futebol e que é contra a sua torcida, que quer elitizar a torcida do Atlético. A torcida do Atlético não é isso. A torcida do Atlético é muito maior, a gente pode... Ele fala, a política está correta porque a gente está enchendo o estádio. Está enchendo o estádio em alguns jogos, a gente pode encher o estádio sempre. A torcida do Atlético é enorme, é gigante, é fanática, é o grande diferencial do Atlético. Uma das coisas que eu acho que o Atlético não fez boa campanha é que não soube usar a sua torcida esse ano. Podia estar cheio o estádio todo jogo e ganhando jogos com mais facilidade. Como informação, foi o pior ano da história da Arena. O time, exatamente, sem contar a Copa dos 100 anos, acho que foram 2 derrotas, foram 9 ao longo do ano. E também aquela goleada de 5-0 para o Botafogo, que é a maior da história. Exatamente. Além de torcida, os jogadores. Que a gente pergunta se ele vai continuar com esse investimento em jogadores pouco conhecidos, que usam o manto sagrado e depois são vendidos sem trazer uma taça para o Atlético. E ele diz que sim, que essa política vem dando certo. Eu não acho que a política vem dando certo, é uma opinião minha. Uma política que em 5 anos traz uma taça para o Atlético não pode estar dando certo. É minha opinião. Então, é isso que eu estou tentando bater. Eu não sou contra, eu não sou oposição a ninguém no Atlético. Eu, inclusive, seria muito idiota se eu não reconhecesse o que foi feito já. Foi muito, muito legal. Só que me parece que está vencendo um pouco o ciclo. Teria que mudar um pouco o ciclo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se você critica a política de ingresso caro, segundo a diretoria, o Mauro Osman, é um ingresso que sustenta parte das despesas do clube. Opinião dele. Outra coisa, você não concorda com o jogador semi-pronto. Jogadores como, por exemplo, o Marco Aurélio, Eu não concordo com o jogador chega, Paulo André, usa a camisa do Atlético, não tem conhecimento nenhum, vai embora sem nenhuma taça. Mas isso é o que é o Atlético. Com o que você concorda, na verdade? Eu concordo com o que foi feito. O Atlético foi transformado num time que não tinha como pagar suas contas, foi sanado, uma administração muito bem feita, espetacular, até 2000... Mas você não acha que foi através dessa política de preço alto? Não. A política veio depois. Voltar para o estádio. O Atlético teve uma política muito boa, conseguiu colocar o Atlético entre os maiores clubes do Brasil, inclusive muito maior que o maior clube de Curitiba, disparado, um dos maiores do sul do Brasil. Mas então é uma contradição que você está dizendo. É que você concorda com isso, é a política do Atlético cobrar preço alto e trazer jogador semi-pronto. Você chega num limite. Se você é o síndico do teu prédio está há 10 anos, alguma coisa está errada. Ele tem que mudar os seus pensamentos, ele tem que evoluir. O Atlético tem que evoluir. Você não pode ficar aqui, então você para. Esse é o limite do Atlético? Eu acho que não. O Atlético tem que galgar mais. Entendeu? Muito bem. É só para... Não sei se é isso que quer dizer, que essa é aquela questão da ambição que você tinha dizendo. É o que a gente bateu no último jogo, que a gente comentou, que o Atlético não teve ambição. Não teve ambição para ganhar da Ponte, etc. Então é nisso que eu me apeguei. Bom, e no sábado, após o show do Tom, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético,
Atlético, o Mário Celso Petralha vai estar no QI TV com o Fábio Campana, também com o Nego Pessoa, imagino o que vai sair com o Nego Pessoa, e com o Raul Plasma. Você pode assistir aqui ao longo da semana que vem. Nós vamos abordar. Eu não assisti a gravação do programa com o Mário Celso Petralha, é presidente do Conselho Deliberativo. O senhor Mário Celso Petralha no QI da TV? É. Exatamente. Com o Fábio Campana e com o Nego Pessoa e o Raul Plasma. Isso, hein? Então, parece que ele falou muito mais sobre gestão no futebol, que é esse ponto, embora parece que não tenha falado sobre o Atlético. Mas, enfim, quem puder assistir, que assista no sábado após o show do Tom. A gente vai tentar repercutir isso ao longo da semana. Agora nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos a falar do Coritiba. Um instantinho só. Entrevista bombástica. Delicado, né?